lógico da água e hidrogênio molecular, certo? Isso, gente, nós já estamos trabalhando com a questão do hidrogênio molecular há mais ou menos uns 2 anos e pouquinho, né? Nós começamos a ter a oportunidade de trabalhar com hidrogênio no meio da pandemia. Certo? E nesse processo de trabalhar com hidrogênio no Covid, nós tivemos, vamos dizer assim, experiências fenomenais com a questão do hidrogênio. Nós, eu, a Zaika, nós temos visão integrativa do corpo há algum tempo, 7 anos, 7 anos, por aí. Então, a gente já tem tecnologias como PIB, como ozônio, né? Como algumas outras coisas que a gente está trabalhando, né? E já tem conhecimento sobre isso. E durante a pandemia, nós tivemos a oportunidade de trabalhar com isso. E a gente sabe que um monte de pessoas travaram tendo processos extremos de dispneia por conta da trombose, da tendência à coagulação dos sangue extremamente inflamado, uma excessiva de radicais livres, e com isso você tinha uma cadeia inflamatória causando vários problemas que todos nós sabemos, certo? Nós percebemos um monte de pessoas com trombose, com AVC, partos, com problemas de memória, com dores musculares, dores articulares. E nós também nós tivemos a oportunidade de avaliar os vivos dessas pessoas que estão extremas com Covid, né? Com sintomas extremos. E lá a gente percebe uma ação das hemácias muito intensa, as fibrinas, a ativação das fibrinas, mostrando a tendência que o sangue tem em coagular. E por que a inflamação endotelial, a inflamação nos vasos do sangue. E isso é ocasionado por conta da proteína spike, que todo mundo já sabe disso. E a gente, antes do hidrogênio, nós tentamos trabalhar muitas pessoas com antioxidantes venosos, como a glutationa, como a vitamina C. Algum sucesso? Tivemos, sim. Mas quando nós pegamos muito graves, nós utilizamos, às vezes, 2, 3, 4 ILIBs sem sucesso. E naquela ocasião, quando a gente teve a oportunidade de começar a usar o hidrogênio molecular para esse fim, nós nos adaptamos, na verdade, com a capacidade do hidrogênio de poder melhorar a tendência do sangue das pessoas. E por isso começamos a fazer estudos intensos, certo? E hoje a gente vê que o hidrogênio, não só nós, existem já livros, artigos falando sobre isso, é o antioxidante mais eficaz do corpo humano que existe. E, obviamente, fatores que fazem ele estar nessa posição, certo? Eu vou convidar agora a Zaika para falar um pouco da impressão dela e aonde ela trabalha com hidrogênio, principalmente na atuação profissional dela. Depois eu vou pedir e aí bacana, que sinceramente quando eu soube, eu fiquei muito contente, muito feliz por essa possibilidade de pessoas e chegar na casa de cada um de vocês. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui no salão com rapazes tão distintos. Só eu aqui como menina, né? Que bacana. Um beijo a todos que estão assistindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei de onde vocês estão assistindo, nem em que momento, mas eu sei que a informação é preciosa. Meu trabalho ele é muito mais voltado para a área de terapias e voltado também para a área de estudo de simática. Simática é a frequência do som a todas as coisas. O universo é composto de frequência, energia e vibração. Para tratar um corpo, nós precisamos ter a verdadeira
O GPS da ordem. E quando eu falo de GPS, eu falo de frequência, eu falo de vibração, eu falo de assinatura energética. E é melhor do que ajudar o corpo a recuperar a assinatura energética, desinflamando. E eu utilizo bastante as frequências e hoje, principalmente, o hidrogênio molecular, um grande neuromodulador, também atuo com as frequências e com as ondas cerebrais. Como neurocientista, eu busco estudar aquilo que vai mas emocional, espiritual, energético, eu enxergo o homem como um todo, não só como um rim, como um fígado, como um intestino. Então, nada melhor que passar a palavra que tem muita coisa boa para a gente falar. Quem não me conhece, no Instagram, muito mais eu trabalho. Bom, pessoal, boa noite. Igualmente, é um prazer estar aqui nessa live com vocês, principalmente com a equipe aí da Aqualive, onde a gente tem a oportunidade de falar um pouquinho dessa molécula que tem mexido muito com a nossa dinâmica no que diz respeito ao nosso tratamento, aquilo que a gente disponibiliza para os nossos pacientes como possibilidade de tratamento. Bom, a minha parte dentro da nossa equipe é exatamente tentar conectar o hidrogênio molecular à ozonioterapia. São duas moléculas distintas com um fim comum, né? Com um fim em comum. Então, por exemplo, estamos falando do hidrogênio molecular, que é um potente antioxidante, e nós vamos falar do ozônio, que é um biooxidante. Então, o hidrogênio anula o efeito do ozônio quando administrado no mesmo momento. E aí, no primeiro momento, quando o hidrogênio chegou, as suas propriedades eram incríveis. Eram não, é incrível. E aí agora ficou todo esse trabalho que a equipe começou a conversar. E agora? Como é que a gente vai fazer isso? E aí, vem aí algo extraordinário para a gente. A molécula de hidrogênio, ela tem se mostrado como um potente, um extraordinário regulador ou modulador do terreno biológico. Então, hoje, nós utilizamos o hidrogênio molecular da nossa conduta, naquilo que a gente disponibiliza nos nossos consultórios, como um modulador do terreno biológico. Quando eu falo modulador, é porque quando a gente atende um paciente, a gente termina verificando algumas propriedades, até mesmo no que a gente chama de terreno biológico, que é ali no seu sangue, a gente vê muitas vezes, principalmente pós-pandemia, durante a pandemia e durante aí algumas situações que têm acontecido. E aí, o que acontece? Os pacientes chegam extremamente inflamados. E eles chegam numa condição tal em que eles não estão em condições de receber algumas outras terapias. Entre elas, entrava a ozonioterapia. E aí nós começamos a modular esse terreno biológico com hidrogênio. Só que de uma forma assim, incrível. Primeiro, não existe contraindicação para o hidrogênio molecular, isso já é algo extraordinário para a gente. Segundo, as vias de administração são vias extremamente facilitadas. Entre elas, você beber a água com hidrogênio, que é incrível. Buscando na literatura, nós ainda encontramos vários trabalhos descrevendo que quantidades ínfimas, pequenas, de água enriquecida com hidrogênio molecular eram capazes de tratar pacientes com patologias na sua forma aguda ou crônica. Isso, para a gente, também é algo extraordinário. E aí, um outro ponto que chamou muita atenção é a capacidade dessa molécula. Oi? Não, é o seguinte, quando um estiver falando, os outros travam o microfone no Instagram. Tá? Vou travar o meu. Nossa. Sim, melhorou bastante, viu? Então, e aí o que acontece? Olha só. Essa molécula, ela, além de tudo isso que eu falei anteriormente, ela tem uma capacidade seletiva de agir sobre o estresse oxidativo. Então, pessoal, isso para a gente é algo incrível. Por que eu digo isso? Porque o estresse oxidativo, ele não é de um todo ruim. Ele só é ruim quando ele sai do que a gente chama de estresse oxidativo controlado. E aí o que vai acontecer? Nós vamos gerar ali vários radicais livres.
uma completa desarmonia no terreno biológico, tirando esse indivíduo, esse paciente, o que a gente chama de homeostase ou o que a gente chama de simbiose. Simbiose significa equilíbrio entre os elementos do terreno biológico. E aí agora eu venho com o hidrogênio molecular. O que ele faz? Modula esse terreno, age de forma seletiva sobre o estresse oxidativo, atuando exatamente sobre as propriedades do estresse oxidativo que a gente quer que atue e preservando as outras. Isso é muito importante, porque a gente passou a recuperar esse paciente, desinflamando esse paciente, analgesiando e colocando num espaço de tempo muito curto ele em condições de receber outras terapias, entre elas a ozonoterapia. Então, realmente é algo extraordinário. A propriedade do hidrogênio molecular vem nos impressionando a cada dia, né? A gente tem já depoimentos de pacientes diversos, pacientes com câncer, pacientes com pressão alta, pacientes com diabetes, dores musculares do tipo fibromialgia,